Depois de fazer aqui o último bloco dessa segunda parte aqui da parte oval, eu fiz aqui também sempre fazendo os 17 pontos altos, faço apenas uma corrente aqui na última alça, eu faço ponto alto, uma corrente e vou aqui nessa segunda corrente que iniciei o primeiro bloco da carreira e fecho com um ponto baixíssimo. Então, ficando dessa forma, como nós tínhamos feito antes aqui na primeira parte oval do tapete, ok? Agora, para iniciarmos a próxima carreira, eu vou trabalhar da mesma forma, fazendo apenas 2 correntes. No próximo ponto de base, faço ponto alto. E no próximo ponto de base, mais um ponto alto. Faço as 2 correntes de separação, passo para o próximo bloco e trabalho 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Eu vou fazer esses blocos de 3 pontos altos aqui por toda essa parte reta do tapete, como estamos fazendo aqui desde o princípio, sempre separados por 2 correntes. Então, vou completar essa parte reta e quando eu chegar na parte oval, depois de fazer aqui o último bloco de 3 pontos altos, eu volto trabalhando com você. Depois de fazer aqui o último bloco dessa parte reta, eu chego novamente aqui na alça, antes aqui do bloco maior da parte oval. Então, aqui depois do bloco de 3 pontos altos, eu vou fazer uma corrente nessa primeira alcinha que eu tenho aqui de uma corrente na base, antes do ponto alto, eu faço um ponto alto, uma corrente e na próxima alcinha, depois do ponto alto aqui de base, eu faço outro ponto alto. Então, ficando dessa forma. Agora, faço uma corrente, vou saltar, passando aqui agora para o bloco grande, que são 17 pontos altos que eu tenho aqui na base. Nessa carreira, eu vou diminuir novamente 2 pontos nesse bloco, então, vou fazer apenas 15 pontos altos. Então, salto o primeiro ponto de base, no próximo, faço um ponto alto. E agora, vou trabalhando um ponto alto em cada ponto de base, até eu ter um total de 15 pontos altos. Então, deixei vazio aqui o primeiro ponto de base e vou deixar vazio também o último ponto de base. Completando aqui os 15 pontos altos, eu fiquei com o primeiro ponto de base aqui vazio e o último também. Ficou dessa forma. Agora, eu vou fazer 2 correntes. Na próxima alça que tenho na base, trabalho um ponto alto. Faço mais 2 correntes, passo para a próxima alça e trabalho mais um ponto alto. Faço mais 2 correntes. Agora, aqui tenho novamente um bloco grande aqui na base. Vou saltar o primeiro ponto de base e já no segundo ponto de base, eu começo a trabalhar 15 pontos altos, um em cada ponto de base. Já finalizando aqui,
Ficou dessa forma, o primeiro ponto de base fica vazio e o último também. Agora, faço as duas correntes, passo para a alça e faço um ponto alto. Faço mais duas correntes, passo para a próxima alça e trabalho mais um ponto alto. Faço mais duas correntes. No bloco grande, eu salto novamente o primeiro ponto de base e a partir do segundo ponto de base, eu começo a fazer um ponto alto em cada um dos pontos que tenho aqui na base, deixando vazio apenas o último ponto de base. Dará um total, então, de 15 pontos altos. Vai ficando dessa forma. Já finalizando o bloco, deixo vazio novamente aqui o último ponto de base, faço as duas correntes, passo para a alça, faço um ponto alto, faço mais duas correntes, passo para a próxima alça e faço mais um ponto alto, faço mais duas correntes, passo para o próximo bloco, salto o primeiro ponto de base e agora trabalho 15 pontos altos, um em cada ponto de base. Finalizando aqui o bloco, eu faço agora duas correntes, passo para a alça, faço um ponto alto, faço mais duas correntes, passo para a próxima alça e trabalho mais um ponto alto. Agora, eu vou passar aqui para o último bloco dessa parte oval. Então, faço as duas correntes. A partir do segundo ponto de base, eu começo novamente a trabalhar 15 pontos altos, um em cada ponto de base. Já finalizando aqui o último bloco, antes de chegar novamente aqui na parte reta, agora eu vou voltar a fazer apenas uma corrente. Então, faço uma corrente, passo para a próxima alça, trabalho um ponto alto, faço mais uma corrente, passo para a próxima alça e trabalho um ponto alto, faço uma corrente, já chegando aqui na parte reta, onde eu tenho os blocos de 3 pontos altos, eu vou fazer aqui em cima do primeiro bloco 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Agora, volto a fazer as duas correntes de separação, da mesma forma que estávamos trabalhando antes. Então, faço duas correntes. No próximo bloco, eu trabalho os 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, você vai continuar trabalhando aqui por toda essa parte reta da mesma forma, fazendo os 3 pontos altos dos blocos, separados por duas correntes. Depois, quando chegar depois do último bloco, nas primeiras alças, você vai fazer apenas uma corrente de separação. Então, na primeira alça, antes da parte oval, você vai trabalhar uma sequência sempre com apenas uma corrente. Então, é uma corrente, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. E na última alça, também depois do último bloco aqui da parte oval, você faz da mesma forma, trabalhando a sequência aqui de uma corrente entre os pontos altos. E aqui na parte central, aqui entre os blocos, você vai sempre fazer
duas correntes. Então, é o bloco grande com 15 pontos altos, duas correntes, um ponto alto, duas correntes, um ponto alto e duas correntes, ok? Vai fazer então toda essa parte reta como estávamos trabalhando e a outra parte oval como trabalhamos essa aqui. Então, ficará dessa forma. Entre os blocos, agora passam a ter dois pontos altos separados pelas alças de corrente. Completa a carreira e finaliza com um ponto baixíssimo no primeiro bloquinho lá que você começou a carreira. Então, vou completar minha carreira e volto trabalhando junto com você. Finalizada a carreira, então ficou dessa forma. Os nossos blocos aqui na parte oval, nessa carreira, ficaram então com apenas 15 pontos altos. E entre eles, nós temos alças separadas por dois pontos altos. Nessas alças do meio, as nossas alças ficaram com duas correntes cada uma. Depois de fazer o último bloco e também antes do primeiro bloco, nós fizemos alças com apenas uma corrente, ok? Agora, para continuarmos, novamente nós vamos fazer aqui a parte reta da mesma forma. Inicio fazendo as duas correntes, passo para o próximo ponto de base e faço um ponto alto. E no próximo ponto de base, faço mais um ponto alto. Formando assim o primeiro bloco aqui dessa carreira. Faço mais duas correntes, passo para o próximo bloco e vou trabalhar 3 pontos altos em cada um dos pontos de base. Eu vou fazer essa mesma sequência fazendo os blocos de 3 pontos altos, sempre separados por duas correntes, por toda essa parte reta, aqui nessa lateral. E quando eu estiver finalizando o último bloco dessa parte reta, eu volto trabalhando junto com você. Já finalizando aqui o último bloco da carreira, aqui dessa parte aqui reta do tapete, chegando aqui nessas primeiras alcinhas aqui, antes do bloco maior, aqui na parte oval, eu vou trabalhar essas primeiras alças aqui, novamente com apenas uma corrente. Então, depois do último bloco de 3 pontos altos, eu faço uma corrente. Na primeira alça, eu vou trabalhar um ponto alto, faço mais uma corrente. Na próxima alça que tenho na base, que é a segunda alça, eu faço mais um ponto alto, faço mais uma corrente e na terceira alça eu faço o terceiro ponto alto. Então, fiquei agora aqui com 3 pontos altos antes do bloco maior da parte oval. Agora, faço mais uma corrente, vou passar aqui para a base aqui do bloco grande. Na carreira anterior, nós fizemos 15 pontos altos. Nessa carreira, vamos diminuir novamente 2 pontos, então faremos apenas 13 pontos altos. Então, eu salto o primeiro ponto de base e a partir do segundo ponto, eu começo a trabalhar um ponto alto em cada ponto que eu tenho aqui na base. Vou fazendo aqui os pontos altos até deixar vazio apenas o último ponto de base. Feito aqui os 13 pontos altos, eu vou fazer agora duas correntes, passo para a próxima alça, faço um ponto alto, faço mais duas correntes, na próxima alça, trabalho um ponto alto,
mais 2 correntes e na próxima alça faço mais um ponto alto. Então, essas correntes aqui, essas alças aqui, antes de começarmos a parte oval, nós trabalhamos elas com apenas uma corrente em cada uma delas. E essas alças aqui ao meio, nesses blocos aqui do meio, eu passo a fazer 2 correntes em cada uma das alças. Faço agora mais 2 correntes, salto o primeiro ponto de base do bloco e agora vou trabalhar 13 pontos altos, um em cada ponto de base. Terminado aqui o segundo bloco, vão ficando sempre apenas 13 pontos altos. Agora eu faço 2 correntes. Na próxima alça, trabalho um ponto alto. Faço mais 2 correntes. Na próxima alça, faço mais um ponto alto. Mais 2 correntes e na próxima alça faço mais um ponto alto. Faço mais 2 correntes, passo para o próximo bloco que tenho na base, salto o primeiro ponto de base e agora eu trabalho 13 pontos altos, um em cada ponto de base. Lembrando que vão ficando vazios sempre o primeiro e o último ponto que tenho na base. Finalizando aqui o bloco, eu faço novamente 2 correntes, passo para a alça, faço um ponto alto, faço mais 2 correntes, na alça faço mais um ponto alto, faço mais 2 correntes e na próxima alça mais um ponto alto. Então, vai ficando assim. Faço 2 correntes, passo para o bloco, salto o primeiro ponto de base e a partir do próximo eu trabalho 13 pontos altos, um em cada ponto de base. Feitos 13 pontos altos, passo novamente aqui para trabalhar as alças. Então, faço 2 correntes e na alça faço um ponto alto. Faço mais 2 correntes, passo para a próxima alça e trabalho mais um ponto alto. Faço mais 2 correntes, passo para a próxima alça e trabalho mais um ponto alto. Faço mais 2 correntes. Agora, vou trabalhar aqui o último bloco aqui dessa parte oval. Então, a partir do segundo ponto de base, eu trabalho 13 pontos altos, um em cada ponto de base. Terminando aqui o bloco, então, estamos aqui finalizando o último bloco. Depois desse último bloco, para chegarmos novamente aqui na parte reta, eu vou trabalhar essas alças, as próximas alças com apenas uma corrente. Então, depois dos últimos 13 pontos de base, eu faço uma corrente, passo para a alça e trabalho um ponto alto. Faço mais uma corrente, passo para a alça e faço um ponto alto. Mais uma corrente e na próxima alça, trabalho um ponto alto. Então, ficaram aqui os 3 pontos altos, sempre separados por uma corrente. Faço uma corrente, venho aqui no primeiro bloco de 3 pontos altos aqui na base, nessa parte reta, e trabalho mais 3 pontos altos,
um em cada ponto de base. A partir daqui, eu volto a trabalhar as alças com 2 correntes. Então, faço 2 correntes, passo para o próximo bloco que tenho na base e trabalho mais um bloco com 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Faço mais 2 correntes, passo para o próximo bloco e trabalho mais um bloco com 3 pontos altos. Vou fazer essa mesma sequência por toda a parte reta, sempre fazendo os blocos de 3 pontos altos separados pela corrente. E quando eu chegar novamente na parte oval, antes de começar o primeiro bloco de 13 pontos altos, eu vou trabalhar as alças com apenas uma corrente. Então, vou fazer uma corrente, um ponto alto, uma corrente mais um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Depois faço uma corrente e começo a trabalhar os blocos de 3 pontos altos. A partir daí, todas essas alças que eu fizer aqui ao meio, entre os blocos, serão sempre de 2 correntes. Essa alça aqui inicial e a alça final, aqui depois da parte oval, serão feitas sempre com apenas uma corrente, senão ela vai abrindo e entortando essa parte reta aqui para a lateral. Para que isso não aconteça, a gente trabalha sempre essas alças aqui, que estão ao lado da parte reta, que são esses bloquinhos de 3 pontos altos, eu trabalho elas sempre com uma corrente, e essas alças aqui do meio, que eu preciso que vá abrindo espaço para ir diminuindo os blocos aqui, os blocos ovais, eu vou trabalhando elas sempre com 2 correntes, ok, meninas? Depois você finaliza a carreira com um ponto baixíssimo na segunda corrente que iniciamos o primeiro bloco. Vou completar a carreira e volto trabalhando junto com você. Finalizada a carreira, então ficou dessa forma. Eu finalizei com um ponto baixíssimo, aqui na segunda corrente que iniciei aqui o primeiro bloco da carreira. Aqui na parte oval, os blocos passaram a ter apenas 13 pontos altos. E aqui, ao meio, continuamos a fazer as alças com 2 correntes, sempre separadas por 3 pontos altos, ok? Então, vamos dar continuidade aqui, começando a próxima carreira. Vou começar sempre da mesma forma. Faço as 2 correntes. No próximo ponto de base, eu faço um ponto alto e no próximo mais um ponto alto, formando assim o primeiro bloco aqui dessa carreira. Faço 2 correntes, passo para o próximo bloco e trabalho 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Eu vou fazer essa mesma sequência, fazendo os blocos com 3 pontos altos, sempre separados por 2 correntes, por toda essa parte reta do tapete, e quando eu estiver chegando novamente na parte oval, eu volto trabalhando com você. Já finalizando aqui os blocos da parte reta. Então, ficou dessa forma, como estávamos trabalhando antes. Chegando aqui agora na parte oval, na carreira anterior, nós fizemos aqui os blocos com 13 pontos altos. Nessa carreira, nós vamos diminuir novamente mais 2 pontos, então vamos trabalhar apenas 11 pontos altos. Aqui, antes de começarmos os blocos grandes, lembrando que aqui nós estamos trabalhando as alças com apenas uma corrente. Então, depois do último bloco da parte reta, eu faço uma corrente, na próxima alça trabalho
um ponto alto. Faço mais uma corrente e na próxima alça faço um ponto alto. Faço uma corrente e na próxima alça faço um ponto alto. Faço uma corrente e na próxima alça mais um ponto alto. Então, nessa carreira, nós já vamos ter aqui 4 pontos altos entre os blocos grandes, ok? Agora eu faço uma corrente, salto o primeiro ponto de base do bloco da carreira anterior e vou trabalhar 11 pontos altos, um em cada ponto de base. Já finalizando aqui o primeiro bloco de 11 pontos altos. A partir do primeiro bloco, nessas alças aqui ao meio, eu volto a trabalhar com 2 correntes em cada alça. Então, faço 2 correntes, passo para a próxima alça e trabalho um ponto alto. Faço mais 2 correntes e na próxima alça, trabalho mais um ponto alto. Faço mais 2 correntes e na próxima alça trabalho um ponto alto. Faço mais 2 correntes e na próxima alça faço mais um ponto alto. Então, fiz 4 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. Agora, nós vamos fazer mais 2 correntes, salto o primeiro ponto de base do bloco da carreira anterior. E a partir do segundo ponto de base, eu passo a fazer 11 pontos altos, um em cada ponto de base. Terminado o segundo bloco de 11 pontos altos, agora eu faço mais 2 correntes, passo para a próxima alça e trabalho um ponto alto. Faço mais 2 correntes e na próxima alça faço mais um ponto alto. Faço mais 2 correntes e na próxima alça trabalho um ponto alto. Faço mais 2 correntes e na próxima alça trabalho mais um ponto alto, formando assim um total de 4 pontos altos. Agora faço 2 correntes, salto o próximo ponto de base do bloco e a partir do segundo ponto de base, eu começo a fazer 11 pontos altos, um em cada ponto de base. Já terminando aqui o terceiro bloco, feito de 11 pontos altos, eu faço 2 correntes, passo para a próxima alça e faço um ponto alto. Faço mais 2 correntes e na próxima alça faço o segundo ponto alto. Faço mais 2 correntes e na próxima alça faço o terceiro ponto alto. E faço mais 2 correntes e na próxima alça faço o quarto ponto alto. Agora faço 2 correntes, salto o primeiro ponto do bloco da carreira anterior e a partir do segundo ponto eu trabalho 11 pontos altos, um em cada ponto de base. Finalizado aqui o quarto bloco de 11 pontos altos, agora eu vou fazer as 2 correntes, passo para a próxima alça e trabalho um ponto alto. Faço mais 2 correntes e na próxima alça trabalho um ponto alto. Faço mais 2 correntes e na próxima alça faço mais um ponto alto.
mais 2 correntes e na próxima alça faço mais um ponto alto. Então, fiz os 4 pontos altos, faço mais 2 correntes. Agora aqui vou fazer o último bloco aqui de 11 pontos altos aqui dessa lateral. Então, a partir do segundo ponto de base, eu começo a trabalhar 11 pontos altos, um em cada ponto de base. Já finalizando aqui o quinto bloco de 11 pontos altos, a partir daqui, nessas últimas alças, antes da parte reta, eu volto a fazer apenas uma corrente para cada alça. Então, faço uma corrente, passo para a alça e faço o primeiro ponto alto. Faço mais uma corrente, passo para a próxima alça e faço o segundo ponto alto. Mais uma corrente e na próxima alça faço o terceiro ponto alto. Mais uma corrente e na próxima alça faço o quarto ponto alto. Então, fiz os 4 pontos altos, sempre separados por uma corrente. Faço apenas uma corrente, vou passar aqui para o primeiro bloco dessa lateral e trabalho 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Agora, volto a fazer as alças com 2 correntes. Então, faço 2 correntes. No próximo bloco que tenho na base, eu trabalho 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Faço mais 2 correntes, passo para o próximo bloco que tenho na base e trabalho 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Eu vou fazer essa mesma sequência por toda essa parte reta e quando eu chegar na próxima parte oval, eu faço essa mesma sequência que fiz aqui nessa primeira parte oval. Para começar a parte oval, eu vou fazer as alças com apenas uma corrente antes do primeiro bloco. A partir daí, entre o primeiro e o quinto bloco, eu vou fazer sempre as alças com 2 correntes e depois de fazer o quinto bloco, eu faço novamente as alças com uma corrente, finalizo com um ponto baixíssimo na segunda corrente que iniciei o primeiro bloco aqui da carreira. Vou completar a carreira e volto trabalhando junto com você. Com a carreira já finalizada, então ficou dessa forma. Finalizei com um ponto baixíssimo aqui na segunda corrente que iniciei, ok? Agora, então, vamos já para a próxima carreira. Vou começar a próxima carreira sempre com 2 correntes que inicio. No próximo ponto de base, faço um ponto alto. E no próximo, faço mais um ponto alto. Agora, faço 2 correntes, passo para o próximo bloco e faço os 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Aqui, por toda essa parte reta, eu vou fazer essa sequência que estamos fazendo aqui desde o princípio, que são os blocos de 3 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. Quando eu estiver finalizando essa parte, eu volto para trabalhar com você já na parte oval do tapete. Já finalizando aqui a parte reta do nosso tapete, a primeira parte reta, agora nós passamos novamente para a parte oval. Na carreira anterior, nós tínhamos feito 11 pontos altos aqui no bloco maior. Agora, nós vamos diminuir novamente 2 pontos altos. Então, vamos trabalhar o bloco agora com apenas 9 pontos altos. Antes de fazermos o primeiro bloco,
eu vou fazer essa sequência de alças aqui separadas por um ponto alto com apenas uma corrente. Então, depois de fazer aqui o último bloco de 3 pontos altos na parte reta, eu faço uma corrente, na próxima alça trabalho um ponto alto. Faço mais uma corrente e na próxima alça trabalho um ponto alto. Faço mais uma corrente e na próxima alça faço mais um ponto alto. Uma corrente e na próxima alça faço mais um ponto alto. Uma corrente e na próxima alça mais um ponto alto. Então, aqui eu fiz um total de 5 pontos altos, sempre separados por uma corrente. Agora, faço mais uma corrente, vou saltar o primeiro ponto de base aqui do bloco e trabalho 9 pontos altos, um em cada ponto de base. Já finalizando aqui o primeiro bloco de 9 pontos altos, agora eu volto a trabalhar as alças com 2 correntes. Então, vou fazer 2 correntes, na próxima alça faço o primeiro ponto alto, faço mais 2 correntes, na próxima alça faço o segundo ponto alto, faço mais 2 correntes, na próxima alça faço o terceiro ponto alto, faço mais 2 correntes, na próxima alça faço o quarto ponto alto e faço mais 2 correntes e na próxima alça faço o quinto ponto alto. Então, ficou dessa forma. Agora, faço 2 correntes, salto o primeiro ponto de base do bloco e a partir do segundo ponto de base, eu vou trabalhar 9 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, terminado aqui o segundo bloco de 9 pontos altos, eu vou passar agora para as alças separadas por um ponto alto, então faço 2 correntes e na próxima alça trabalho o primeiro ponto alto. Faço mais 2 correntes e na próxima alça faço o segundo ponto alto. Mais 2 correntes e na próxima alça o terceiro ponto alto. Mais 2 correntes e na próxima alça o quarto ponto alto. Mais 2 correntes e na próxima alça faço o quinto ponto alto. Agora, faço mais 2 pontos altos, salto o primeiro ponto de base aqui do bloco e trabalho 9 pontos altos, um em cada ponto de base. Terminado aqui o terceiro bloco de 9 pontos altos, faço as 2 correntes, passo para a alça e faço um ponto alto. Faço mais 2 correntes e na próxima alça faço o segundo ponto alto, mais 2 correntes e na próxima alça faço o terceiro ponto alto. Faço mais 2 correntes e na próxima alça o quarto ponto alto, mais 2 correntes e na próxima alça o quinto ponto alto. Agora, faço 2 correntes, salto o primeiro ponto de base do bloco da carreira anterior e agora vou fazer 9 pontos altos, um em cada ponto de base. Já finalizando
o quarto bloco. Então, agora vou fazer 2 correntes. Na próxima alça, faço um ponto alto. Faço mais 2 correntes e na próxima alça, faço o segundo ponto alto. Faço mais 2 correntes e na próxima alça, faço o terceiro ponto alto. Mais 2 correntes e na próxima alça, faço o quarto ponto alto. Faço mais 2 correntes e na próxima alça, faço o quinto ponto alto. Agora, vou fazer mais 2 correntes, salto o próximo ponto de base do bloco, e a partir do segundo ponto, eu vou trabalhar 9 pontos altos, um em cada ponto de base. Já finalizando, então, finalizei aqui o quinto ponto de base, desculpa, o quinto bloco, fizemos aqui os 9 pontos altos. Agora, vou novamente para aquelas alças, depois do último bloco, trabalhando com apenas uma corrente. Então, faço uma corrente, na próxima alça, faço o primeiro ponto alto. Mais uma corrente e na próxima alça, o segundo ponto alto. Mais uma corrente e na próxima alça, o terceiro ponto alto. Mais uma corrente e na próxima alça, o quarto ponto alto. Mais uma corrente e na próxima alça, faço o quinto ponto alto. Então, dessa forma. Agora, vou fazer uma corrente, passo já do bloco, que é o primeiro bloco aqui dessa lateral da parte reta. E vou trabalhar 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Depois de fazer esse primeiro bloco, você volta a trabalhar com as alças com 2 correntes. Então, já no próximo bloco, eu trabalho novamente 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Faço 2 correntes, passo para o próximo bloco e trabalho o bloco com 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Eu vou fazer essa mesma sequência. Quando chegar na outra parte oval, eu trabalho da mesma forma que fiz aqui. Entre os blocos, que são feitos com 9 pontos altos, você vai fazer alças sempre de 2 correntes. Antes de começar o primeiro bloco, terminando aqui a parte reta, você faz as alças com apenas uma corrente, depois faz os 5 blocos, sempre separados aqui entre eles com 5 pontos altos e sempre as alças de 2 correntes, e depois de fazer o quinto bloco, você volta a fazer as alças com apenas uma corrente e depois vai finalizar com um ponto baixíssimo no primeiro bloco que iniciamos. Então, vou completar a carreira e volto já te mostrando ela finalizada.